Salve pessoal, vamos gravar uma mágica hoje aqui sensacional. Bom, para essa mágica aqui a gente não vai precisar de muitas habilidades, mas a gente precisa de um pouquinho de atenção. Então eu vou fazer a performance dela aqui e logo após eu vou fazer o tutorial dela aqui para vocês. Mas antes de mais nada, já deixa seu like, já segue o nosso canal aí, ativa o sininho, porque toda semana vai ter mágica nova aqui e a gente vai estar postando para vocês um conteúdo muito legal. Certo? Então vamos lá começar com a nossa mágica aqui. A performance é o seguinte: aqui eu tenho uma previsão, certo? De do que a gente vai fazer aqui. E aqui eu tenho 13 cartas de um mesmo naipe alinhadas de Ás, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 aqui, que é o valete dama rei, que vale 10, 11, 12, 13. Muito bem, o que eu vou fazer é muito simples. Eu vou te explicar a regra do jogo e depois a gente vai fazer sozinho, tá? Eu vou passando as cartas e toda vez que você falar troca, eu vou trocar a ordem das cartas. Se você falar troca novamente, eu troco aqui a ordem das cartas e passo para frente. Se você não vai falar nada, eu vou simplesmente passar para frente. Você fala troca, eu vou pegar, vou trocar a carta de lugar e vou ir assim até o final das nossas cartas aqui, certo? Então aqui, ó, as nossas cartas já ficaram um pouco embaralhadas. Então para que elas fiquem mais embaralhadas ainda, eu vou separar mais ainda aqui. Coloquei mais aqui, e agora nossas cartas estão bem baralhadas. Muito bem, agora que você entendeu a regra do jogo, então eu vou passar as cartas e a hora que você falar troca, eu vou trocar elas de lugar. Então eu vou simplesmente passando aqui. Troca, então eu vou trocar a carta de lugar e vou trocar. Troca novamente, vou passando aqui, trocando. Troca novamente, troquei, passei. Muito bem, já fizemos aqui uma completa confusão no nosso baralho. Mas eu acho que foi pouco. Vamos passar mais uma vez? Para embaralhar mais ainda? Muito bem, então vamos pegar aqui. Eu vou passar novamente e você vai falar troca quando você achar necessário. Então eu vou passando as cartas. Troca! Eu vou trocar a ordem das cartas e vou jogar ela aqui. Vou jogar. Troca novamente. Vou trocar ela aqui. Mais uma. Troca novamente. Troquei e troquei mais uma vez. Muito bem, finalizamos aqui as nossas trocas. Bom, lembra que eu tinha feito uma previsão aqui no começo? Qual que você acha que é a probabilidade dos dois montes estarem idênticos na mesma posição das cartas? Porque lembra que não influenciei a sua escolha. Você falou troca quando você quis, a gente fez uma vez, depois fez mais uma vez para garantir que o baralho ia ficar bem misturado. Então vamos ver se virar as cartas e ver se bateu aqui a nossa ordem. Então temos aqui o 7, o 9, o 8, o 10, o 3, o 6, o 5, a dama, o valete, o rei, o Ás, o 2 e por último o 4. Então muito bem, a nossa previsão bateu exatamente com a escolha que você fez. E essa aqui é a nossa mágica de hoje. Se você gostou, não esquece de curtir, deixar um seu comentário aí falando o que você achou. Segue o nosso canal aí, vamos ajudar a gente a crescer cada dia mais, certo? Então, roda a vinheta que a gente vai para o tutorial dessa mágica aqui. Muito bem, então, muito simples aqui. Eu vou precisar nada mais do que 2 montes de cartas separadas de Ás a Rei, certo? Em um primeiro monte a gente vai deixar preparadas as cartas. Então a preparação é o seguinte: é o 4, o 2, o Ás, o Rei, o Valete, a Dama, o 5, o 6, o 3, o 10, o 8, o 9 e o 7. Bom, se você quiser anotar no papelzinho,
pode anotar, se você conseguir memorizar é bom, mas o que a gente vai fazer no segundo baralho aqui, já vai deixar preparado automaticamente, da mesma forma que o segundo aqui, e você já vai entender por quê. Muito bem. Primeiro baralho preparado, você vai deixar aqui no cantinho e vai falar que é a previsão que a gente vai ter que, de acordo com o nosso mágico. Então, essa primeira fila aqui, a gente vai alinhar elas na ordem alfabética aqui, ó. Ás, 2, rei. Colocar na ordem certinha. 10, 8, 9, 7. Muito bem, aqui ó. Ás, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muito bem. Para começar a explicação para o espectador, você vai mostrar que realmente as cartas estão na ordem correta. Então você começa de As a Rei, mostrando para o espectador que as cartas estão na ordem. Então você vai passar. Você vai mostrar, olha aqui. Então eu vou te mostrar que as cartas estão alinhadas, 13 cartas de um mesmo baralho na ordem crescente. Então você vai inverter essa ordem para começar. Ás, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, valete, dama, rei. Muito bem, as cartas continuam alinhadas. Peraí, aqui. As cartas, ó, rei, dama, valete, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Alinhadas em ordem decrescente agora. Você vai virar o baralho de cabeça para baixo na sua mão, face para baixo, e você vai explicar para a pessoa como que vai funcionar essa marcha aqui. Só que agora que a gente vai fazer a demonstração, a gente vai preparar o baralho para ele já ficar na posição que a gente quer que ele fique para a previsão dar certo. Então é uma demonstração, mas a gente está preparando o baralho e a pessoa não vai nem perceber que é uma preparação. Então você vai falar para ela, eu vou te explicar qual que é a regra do jogo para você fazer sozinha depois, certo? Então eu vou passar as cartas, que está de cabeça para baixo, virada para cima. Você vai passar uma, duas, normal, sem preparar, e você vai falar. Quando você falar troca, eu vou trocar a ordem das cartas. Nesse momento você vai trocar a ordem das cartas, passar a de cima para baixo e vai virar para cima aqui. Realmente você está trocando as cartas de lugar. Você vai fazer isso mais uma vez. Então, se você for falando troca, eu vou trocando. Então, você vai fazer aqui, trocou e colocou aqui. A próxima, de agora para diante, você vai não trocar uma e trocar a outra. Exemplo, você não vai trocar essa, vai trocar essa, não vai trocar essa, vai trocar essa, próxima, e a última você não troca, que ela ficou sozinha. Muito bem. Então, o baralho você vai mostrar para a pessoa que já está todo misturado, certo? E você vai falar o seguinte, eu vou misturar mais um pouco as cartas ainda. Você vai virar novamente as cartas viradas para baixo e vai contar 3 cartas de cima, vai jogar na mesa, 3 cartas de baixo, vai jogar na mesa, 3 cartas de cima, vai jogar na mesa, 4 cartas de cima e vai jogar na mesa. Muito bem, nesse momento o baralho já está todo preparado. Todas as cartas já vão bater aqui, ó, o 4, o 2, o As, enfim, o baralho já está pronto e os dois já estão na mesma posição. O que você vai fazer agora, já que a pessoa vai inverter aqui, fazer uma bagunça? É um embaralhamento falso. Você vai forçar a pessoa a fazer um falso embaralhamento. Por quê? Eu vou te explicar aqui agora. Você vai falar para a pessoa, eu vou passar as cartas, quando você falar troca, a gente vai trocar as cartas de lugar, só que você não vai virar a carta face para cima, você vai colocar de cabeça para baixo na mesa. Então, passou uma vez, passou 2 vezes, a pessoa vai falar troca. Você vai pegar a primeira, vai pôr embaixo e vai colocar na mesa. Só que isso aqui, você não está misturando a carta, certo? Ela vai continuar, como se fosse a próxima. Por exemplo, a próxima carta ia ser essa daqui, para descer. Certo? Quando a pessoa fala troca, não vai mudar nada, porque ela vai pegar 2 cartas uma vez. Vai falar troca, você vai pegar essa aqui, essa é a próxima, você vai pôr aqui por baixo dessa e vai pôr as 2 na mesa. As cartas continuam na mesma ordem, olha só. Não altera a ordem das cartas, independente se você falar troca todas as vezes ou se você falar não troca nenhuma vez. Não para, trocou, você fala troca, trocou. Ela pode falar isso aqui, gente, quantas vezes ela quiser. Trocou, pôs aqui,
não vai trocar, não vai trocar. Muito bem. Só que agora fizemos uma vez. Para ficar melhor, a pessoa precisa fazer mais uma vez ainda. Para ficar agora, voltar à ordem que estava aqui. Porque a gente realmente tirou da ordem, inverteu as cartas. Vamos fazer o seguinte, vamos embaralhar mais uma vez para ficar mais misturado ainda. Então vamos lá. Eu vou passar, troca, troquei, coloquei. Então olha só, a carta que ia ficar aqui era o valete, certo? A pessoa, se ela não trocasse. Mas ela falou assim, troca. Então eu vou pegar o valete, vou pôr por baixo, olha só, o valete está descendo em cima da carta que estava ali. Muito simples, ela pode trocar, a pessoa não vai perceber. Ela está vendo você trocar a carta, olha só, pôs um em cima, outro embaixo, vai passar. Passou, trocou, aqui, colocou aqui. Muito bem, finalizamos aqui a nossa mágica. E agora é só você fazer a pergunta. E aí, você acha que eu influenciei na sua escolha de troca? Não, não influenciei. Você que teve todas as atitudes aqui, trocou com os aqui, eu fui apenas passando as cartas. Então, qual que é a probabilidade dos dois montes estarem exatamente igual? Já que aqui eu tinha feito minha previsão antes mesmo da gente começar a nossa marcha e eu não coloquei a mão nessas cartas. Então vamos ver se deu certo. Aí você começa a mostrar para a pessoa ó, o 7, o 9, o 8, o 10 e assim por diante. Ó. O 3, o 6, o 5, a dama, o valete, o rei, o as, o 2 e por fim aqui o 4. Olha só. Então, pessoal, é uma mágica simples, vamos falar que é simples, e que causa um impacto impressionante quem vê aqui, porque a gente não pôs a mão no segundo baralho, você também selecionou 13 cartas de um mesmo naipe. Aqui a gente passou, mostrou para a pessoa, mostrou que a carta estava embaralhada, foi passando, trocou 2 vezes, entendeu? Você pode até dificultar um pouco mais, assim que a pessoa faz o embaralhamento pela segunda vez, você pode falar para ela fazer uma terceira vez. Vamos fazer uma terceira vez? Faz uma terceira vez. Só que se ela fizer aqui uma terceira vez, você vai ter que fazer com essa daqui também. Você fala assim, vamos dificultar mais ainda? Lembra da minha previsão? Vamos bagunçar a minha previsão? Como você fez aqui pela terceira vez, você voltou a ordem inversa aqui para baixo. Quando você fizer uma vez com esse daqui, você vai colocar esse aqui na mesma ordem desse. Aí vai estar tudo igualzinho novamente. Entendeu?